Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Caderno de Maria Valtorta, capítulo 1, dia 25 de julho de 1943. Jesus diz: Bem, vejamos juntos 2 milagres do Evangelho. Mas, como eu sou Deus e falo com inteligência divina, não vou expor os milagres para você como geralmente são expostos, mas vou fazer você notar um milagre no milagre. Começamos com a multiplicação dos pães e peixes. Meus sacerdotes pregam continuamente o poder de Deus que satisfaz as multidões, multiplicando pouco alimento, lindo e doce milagre, mas para um Deus que multiplicou os sóis no firmamento. O que significa a multiplicação de algumas migalhas de pão? Eu, Cristo, a palavra do Pai, te ensino outro milagre no milagre. Um milagre que você também pode realizar quando sabe como alcançar o poder necessário. Como faço para conseguir esse milagre? Apenas tocando os pães e partindo-os com minhas mãos de Deus? Não. O Evangelho diz: deu graças. Aqui está o milagre do milagre. Eu, filho do Pai, eu, todo-poderoso como Pai, eu, Criador com o Pai, eu dou graças. Eu rogo ao Pai, me humilho, com um ato de submissão e confiança. Não creio que esteja isento do dever de pedir ao Pai Eterno, que tem o dever de ajudar seus filhos, mas também tem o direito de ser reconhecido como o Senhor Supremo do céu e da terra. Eu, Deus como Ele, lembro-me bem deste direito e cumpro este dever e ensino a vocês. E com o dever de respeito, de confiança. O milagre da multiplicação do pão acontece depois de eu ter dado graças ao Pai e vocês. O outro milagre. O barco de Pedro, açoitado por ventos contrários, foi inundado e torcido. E meus discípulos, temendo muito por suas vidas, estavam ocupados endireitando o leme, amarrando as velas, jogando a água ao mar o lastro, preparando-se para jogar os cestos de peixes e as redes, a fim de aliviar o barco e chegar à costa. Tempestades no lago eram frequentes e inesperadas, sem brincadeira. Muitas vezes eu os tinha ajudado, mas naquele dia eu não estava. Eu não estava materialmente com eles, mas meu amor foi com eles, porque estou sempre com aqueles que me amam. E os discípulos ficaram com medo, mas eis o milagre, sem ser chamado nem presente. Vim para colocar paz nas águas e paz nas almas. Meu Deus, é um milagre contínuo, filha. Um milagre no qual você pensa muito pouco. Quando este ponto evangélico é apresentado a você, você fica ciente do poder da fé, mas, meu Deus, que antecipa até suas necessidades como discípulos e vem ao seu encontro caminhando sobre as águas da tempestade. Por que você não mostra isso? Minha bondade é maior do que o universo, que a necessidade e que a dor. É mais vigilante do que toda aquela inteligência humana. Minha bondade está enraizada no amor paterno de Deus, porque você não vem até ela. Você não acredita cegamente nela, nessa bondade, você não tira dela o infinito. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Eu sou o Espírito de Deus feito carne. Conheço as necessidades da carne. Conheço as necessidades do Espírito e tenho o poder de Deus para atender todas as suas necessidades. Assim como tenho o amor que me leva a ajudá-los. Porque sou um com o Pai e com o Espírito. Com o Pai de quem procedo e com o Espírito por quem me encarnei. Do Pai tenho o poder e do Espírito o amor. Esta manhã fiquei sem palavras. Ela que falou, né? Esta manhã fiquei sem palavras. Eu terminei de escrever o texto acima enquanto Marta estava na missa e mamãe dormia. Estranho e precioso momento de silêncio, portanto, uma festa. Marta volta e me conta, falando do pãozinho que tinha. Agora o que o evangelho de hoje diz teria que acontecer. E eu, por quê? O que se diz? E Marta, ei, diz sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu tenho sido como um peixe com olhos e boca deslocados. Jesus havia me explicado o Evangelho neste domingo. Asseguro-vos que não pensei nem remotamente que hoje tocaria justamente neste texto evangélico. Então Jesus explicou o Evangelho do dia para ela enquanto ela não tinha ido na missa. A Marta é a pessoa que cuidava dela, né? E a mãe ainda estava viva. Muito bom. 26 de julho de 1943, Jesus diz: Sou a voz do Pai movida pelo amor. Como um rio inundo o mundo e venho procurar-vos um a um para vos impregnar comigo. Como pastor incansável, corro atrás de minhas ovelhas, chamando-as com voz de amor.
E quando consigo reunir muitas, esqueço a todo o cansaço na alegria de ter vocês ao meu redor. Eu uso todas as artes do amor para atrair vocês ao meu amor que salva. Não repito, eu lamentaria sofrer novamente a paixão, e ainda mais exacerbada na provação, se isso servisse para reunir todos vocês ao meu redil. Não repito que eu lamentaria. Não entendi essa parte. Não, repito. Eu lamentaria sofrer novamente a paixão. Entendi essa parte. Lamentaria, deve estar errado aqui. Que eu aceitaria sofrer novamente a paixão e ainda mais exacerbada na provação, se isso servisse para reunir todos vocês em meu redil. Então tá errado aqui, porque não tem lógica isso aqui. Não tem, né? Não tem lógica. A frase está fora do contexto, né? Mas vamos lá. Continuando. Mas fora dela, a sedução assobia, e muitos dos meus filhos saem para acompanhá-la. Muitos. Eu nunca vou terminar de dizer que esta é minha maior dor. Quando chegam essas horas, em que até os melhores mancham o seu ser com o fermento do ódio. Sofro tanto, porque eu gostaria que você fosse penetrado por mim, a ponto de não ceder à perversidade do ódio contra ninguém. O ódio é sua ruína, e você faz dele sua doutrina, pobres crianças, que já não conhecem as doces ervas do perdão. Muito será perdoado aos que amam e perdoam muito, muito, até tudo, se o seu perdão for absoluto. Você não acha que precisa do perdão de Deus? Sim, em verdade vos digo que todos vós precisam ser perdoados 70 vezes 7. E que o seu Deus... Então ele está falando aqui uma coisa muito importante, ele está pegando no pé da gente, falando sobre o ódio, que nós estamos sentindo ódio, por exemplo, contra as pessoas que não leem a Luísa Picarreta, né? Por mais ou bem que a gente somos pessoas santas, buscamos a santidade, buscamos Jesus, buscamos a igreja, mas muitos de nós estão tristes pelas pessoas que estão apostatando da fé. Estamos ficando revoltados contra padres, contra bispos. Né? Nós que somos os melhores, estamos também sendo, estamos também indo atrás do ódio. Né? Estamos também odiando pessoas que não estão junto conosco, que não estão lutando ao nosso redor, né? Nosso lado. Então nós que temos a Luísa Picarreta, queremos que ela seja conhecida, ficamos com muito ódio, mal ou bem, né? Quando a gente não entende, a gente fica com ódio das pessoas que não leem a Luísa, das pessoas os padres que não querem conhecê-la, que ficam falando mal dela. Então a gente não pode, né, deixar que esses sentimentos venham sobre nós, né? Temos que deixar Jesus julgar, né? E ele está falando isso com a Val Torta, porque ela também passa por isso. Ela também passa por perseguições, ela também deseja, né, também que as pessoas conheçam mais Jesus, né, e tal. Então, é um sentimento que pode vir no nosso coração, né, e que a gente tem que aprender a perdoar as pessoas, né, perdoar o governo, a política, perdoar essas pessoas da política, não ficar lá julgando eles. Se a gente fala que eles não prestam, é perigoso, né? Então, assim, eu peço perdão para Deus diante de vocês sobre isso, né? Muitas vezes a gente fala, nenhum presta, né? Melhor, né? Só Jesus que presta. Então, assim, às vezes a gente está falando uma coisa e não é de Deus, né? Complicado. Então, olha que situação que a gente está. Então, Jesus está chamando a atenção, principalmente para mim e de nós todos, né? Pra gente ficar esperto, ó. Esperto. Né? De tentar ficar impregnados de amor, de misericórdia, de perdão, né? Escolher a misericórdia, escolher o perdão, né? Se arrepender, né? De verdade. Jesus falou assim, que quem não se arrepende, o seu pecado é permanente. É como se estivesse hoje cometendo o mesmo pecado permanentemente. Então, Jesus fala que a falta de arrependimento, né, de uma coisa, seja ela qual for, às vezes, né, vai fazer com que você fique permanentemente nessa situação de pecado. Então, a gente ficar esperto, né, constante, né. Você acha que não precisa do perdão de Deus? Sim, em verdade vos digo que todos vós tendes, né, necessidade de ser perdoados 70 vezes 7, e que o seu Deus está com o perdão para você em suas mãos divinas, esperando que você o mereça com sua misericórdia. Porque Deus quer o seu bem. Eu vos digo que sou a voz do Pai e falo em seu nome. Eu lhes digo que eu sou aquele a quem todo julgamento é odiado pelo Pai. Disse
Há mais festa no céu por um pecador que se converte do que para 10 justos que permanecem no Senhor. Mas eu lhes digo que o triplo, aquela festa de 10 vezes, será realizada no céu para um filho meu, que sabe perdoar como eu perdoo, e que o perdão traz bênção de Deus para a terra. E só eu sei quanta bênção você precisa para afastar os castigos iminentes. 27 de julho, Jesus diz: muitos, para extrair uma instrução, precisam de 1000 livros de meditação. Mas não, o suficiente é o meu evangelho e a vida que você vive e que vive ao seu redor. Olha, Maria, o ensinamento destes dias. O que você vê? Uma grande demonstração de fraqueza humana, tão facilmente quanto eles foram agitados em profissões de fé enganosa. Agora eles renegam tudo o que foi anteriormente assegurado. Mas o verdadeiro cristão não deve fazê-lo quando for necessário dar testemunho de sua fé. Você já viu como o seu Messias fez antes de Caifás? Ele sabia que confessar que era o Messias, Filho de Deus, teria provocado a condenação, a mais feroz das condenações. Mas não hesitei. Eu que antes dos acusadores observo a regra do silêncio, aqui soube falar alto e claro, porque calar seria uma negação sacrílega. Quando as coisas do céu estão em jogo, não se deve hesitar em como agir, pois o fruto que vem da nossa palavra é eterna. O homem, sendo de carne e osso, não saberia ser valente diante de suas confissões heróicas, e é por isso que o homem renega facilmente. Mas a criatura que vive no Espírito possui a coragem do Espírito, porque estou com aquele que luta contra o mundo e contra sua própria fraqueza. E comigo está Maria, mãe de todos, auxiliadora de todos. Ela é aquela que sorriu para os mártires, para encorajá-los ao céu. Ela é quem sorriu para as virgens, para ajudá-las na vocação angélica. Ela é aquela que sorriu para os culpados, para atraí-los ao arrependimento. Ela é aquela de quem o homem sempre precisa, especialmente nas horas de maior angústia. No seio da mãe vocês se fortalecem e encontram a mim o meu perdão, e com a força do perdão, porque se você está em mim, você desfruta dos dons de Cristo e não sabe perecer. Muito importante, né? A gente ser um nada, né? É isso que Jesus está pedindo, seja um nada. Seja um nada, um nada, um nada, um nada, um nada. Né? Constantemente seja um nada, porque o que vai fazer você ser nula, né, diante de tantas coisas, é você ser um nada. Você não ter intenção de ficar observando o que as pessoas fazem, não querer tomar partido, né? Quando você não toma partido, é a melhor coisa que tem. Ficar na neutralidade, mas também não acusar, né? Você não sabe o que falar, fica quieto, né? É muito importante isso, né? 28 de julho. Jesus diz: há pouco tempo eu te disse que me ajudes a salvá-los, os culpados do último pecado. Mas você não entendeu o que eu quis dizer. Você tem orado. Isso me basta, porque na verdade só para mim é necessário compreender tudo. Aí, se você não compreende, você ora. Tá vendo? Que bonitinho. Ele fica feliz com isso, que basta para ele. Se você não sabe como fazer para ajudar as pessoas, reze por elas. Aí Jesus já fica feliz, olha lá. Mas para vocês, meus filhos, a revelação absoluta não é necessária. Tudo que vos digo é um dom, a que não tendes direito, um dom espontâneo do Pai ao seu mais amado. Porque o meu coração gosta de confiar em vocês, tomar-vos pela mão e apresentar-vos o segredo do rei, mas você não deve fingir. É tão bonito ser confidentes de um Deus, mas também é tão belo e santo ser criancinhas, total e cegamente abandonadas no Pai que age por conta própria, e as crianças se deixam conduzir sem querer saber para onde o Pai os está conduzindo. Tenho certeza, ó filhos, que eu os guio pelos caminhos do bem. Seu Pai só quer o seu bem. Para a alegria do meu coração são necessários tanto os confidentes como os confiantes. E é da máxima perfeição ser também confiantes. Então Jesus está respondendo ao vídeo de ontem, porque no vídeo de hoje, né, da aula, porque assim, se você ouve alguma coisa na sua mente que Jesus fala e você não tem o que fazer em direção às pessoas para ajudá-las, você reza por elas e fica sendo essa criança, somente essa criança que deseja o melhor para elas, né? Porque Deus quer e você quer também, né?
E reze, só reze que já basta para Jesus. Ele está falando aqui. Né? E continue confiantes. Você já vai ser um posto de felicidade para Jesus, uma delícia para Jesus, né? Como amante que sabe ouvir Jesus, né? Então vocês são os discípulos, já capazes de agir em nome do Mestre e filhos que se deixam conduzir pelo Pai. Você é, então, o meu consolo e minha alegria. É tão difícil para mim encontrar almas de discípulos em um mundo como o seu, e é ainda mais difícil encontrar, mesmo entre crianças, almas de crianças. O sopro da besta te corrompeu tanto que matou a simplicidade, a confiança, a inocência em que eu descansava, até nas almas das crianças, que é isso que Jesus espera da gente, né, para poder a gente agradá-lo, né, dentro de nós. Ontem eu não te disse nada, Maria, e você estava perdida como quem perdeu o rumo, mas não sou apenas seu mestre. Sou seu médico e curo não apenas o espírito, mas também sua carne. Então vi que você estava muito cansada e fiquei calado, reservando para hoje muitas palavras para você. Não quero que a minha pequena porta-voz seja quebrada por um esforço além de suas forças. Hoje falo por ontem e por hoje. Você orou, ofereceu e sofreu de acordo com o meu desejo de impedir que o último pecado fosse cumprido. E você conseguiu, mesmo que pensasse uma coisa e na realidade a última falha fosse outra. Ele havia inspirado nas melhores almas muitos desejos de orar e sofrer por esse propósito, porque muito esforço era necessário para vencer o perigo. Muito esforço ainda é necessário para acabar com isso, sem degenerações piores do que o primeiro mal. Então, qual que é o último pecado, né? Não estou entendendo qual que é esse último pecado. Deixa eu voltar aqui para ver o que é o último pecado. Peraí. É o ódio? Acho que é o ódio. Acho que é esse que é o último pecado. É o ódio. A gente ter ódio, né? No final, a gente ter ódio, desejar o mal do outro, desejar a condenação do outro, né? Condenação dos maus. Acho que é isso que é o último pecado. Aí rezar pelas pessoas aqui. Se ele fala mais alguma coisa. É o ódio. Eu acho que é o ódio. É o ódio. Tudo bem. Eu acho que é o ódio. Confessar que era o Messias. É a negação. Negar a Deus. Ah, o último pecado é a negação. Você negar a Deus. Renegar facilmente. Arrependimento do último pecado é a negação. Negação sacrílega. Acho que pode ser isso. A negação sacrílega. Né? Apostasia, você negar a Jesus, negar que você conhece Jesus. Negar, né? Negação. O último pecado. Deve ser esse. Então tá, vamos lá. Eu vou ler de novo aqui essa parte. Jesus diz: há pouco tempo que eu te disse que me ajudes a salvá-los, os culpados do último pecado. Mas você não entendeu o que eu quis dizer. Ela não entendeu também, né, sobre isso. E você tem orado. Isso me basta, porque, na verdade, só para mim é necessário compreender tudo. Mas, para vocês, meus filhos, a revelação absoluta não é necessária.
Tudo o que vos digo é um dom, a que não tendes direito, um dom espontâneo do Pai ao seu mais amado, porque o meu coração gosta de confiar em vós, tomar-vos pela mão e apresentar-vos o segredo do rei, mas você não deve fingir. É tão bonito ser confidente de um Deus, mas também é tão belo e santo ser criancinha total e cegamente abandonadas no Pai, que age por conta própria, e as crianças se deixam conduzir sem querer saber para onde o Pai está conduzindo. Tenho certeza, ó filhos, que eu os guio pelos caminhos do bem. Seu Pai só quer o seu bem. Para a alegria do meu coração são necessários tanto os confidentes como os confiantes. E é de máxima perfeição ser também confiante e confiante. Simples, né? Então vocês são discípulos, já capazes de agir em nome do Mestre, filhos que se deixam conduzir pelo Pai. Você é então meu consolo e minha alegria. É tão difícil para mim encontrar almas de discípulos em um mundo como o seu. E é ainda mais difícil encontrar mesmo entre crianças almas de crianças. Nas criancinhas. De verdade, né? O sopro da besta te corrompeu tanto que matou a simplicidade, a confiança, a inocência em que eu descansava até nas alminhas das crianças. Ontem eu não te disse nada, Maria, e você estava perdida como quem perdeu o rumo. Mas não sou apenas seu mestre, sou seu médico e curo, não apenas o espírito, mas também sua carne. Ontem eu vi que você estava muito cansado e fiquei calado, reservando para hoje muitas palavras para você. Não quero que a minha pequena porta-voz seja quebrada por um esforço além de suas forças. Hoje falo por ontem e por hoje. Você orou, ofereceu e sofreu de acordo com o meu desejo de impedir que o último pecado fosse cumprido. E você conseguiu, mesmo que pensasse uma coisa e na realidade a última falha fosse outra. Ele havia inspirado nas melhores almas muitos desejos de orar e sofrer por esse propósito. Porque muito esforço era necessário para vencer o perigo. E muito esforço ainda é necessário para acabar com isso, sem degenerações piores do que o primeiro mal. Ontem, o único sinal que eu estava com você para ser luz e voz foi guiar sua mão a abrir o livro das páginas que a distante de séculos falam agora. Então estou falando do Apocalipse agora, né? Fala agora. Vamos lê-los juntos e eu vou comentar sobre eles. Mas desde ontem você entendeu que o hoje estava neles. Então é o Apocalipse. Tem alguma coisa a ver com o Apocalipse. Um grande mal foi prevenido. Então aconteceu alguma coisa que ela evitou. Um grande mal que foi prevenido. Maria, um grande mal. Tive pena de ti, povo cujo coração é a Roma cristã. Mas agora, mais do que nunca, é preciso rezar e sofrer muito, Maria. E rezar e sofrer, se possível, mais é mais difícil porque há pouquíssimos heróis do sofrimento. Para que o grande mal vencido não germine, como uma planta do mal em 1000 pequenos males que acabariam formando uma floresta maldita na qual todos vocês pereceriam com horror inimaginável. Eu tive misericórdia de você, mas é de vós se esta piedade arrancada da justiça, a pedido das minhas orações, da minha mãe, dos protetores e das vítimas, vós, ó meu povo, respondesses com ações que vos fariam diminuir a minha graça. Se a única grande auto-idolatria fosse sucedida pela pequena e numerosa auto-idolatria. Há apenas um Deus, sou eu, e não há outro Deus além de mim. Isso deve ser lembrado. Deus é paciente, mas não é. Em sua infinita paciência, culpado para consigo mesmo e seria culpado se levasse sua paciência a ponto de não intervir e dizer basta, ao desrespeito, ao respeito próprio. Para um ídolo caído, não levante tantos ídolos pequenos. Todos adornados com os mesmos sinais satânicos de luxúria, orgulho, fraude, arrogância e coisas do gênero. Se você for boa, eu vou salvá-lo até o fundo, eu prometo a você, e é a promessa de um Deus. E em minha inteligência, da qual nada se esconde, nem mesmo o crime mais secreto, nem o movimento humano mais insignificante, não pretendo que todo um povo seja perfeito. Eu sei que se eu os recompensasse quando todos vocês tivessem alcançado a bondade, eu nunca os recompensaria. Mas eu entendo que, mesmo que seja inevitável que alguém peque, a missa deve ser tal que impõe aos chefes uma conduta digna do meu prêmio. Porque lembre-se, sempre, os chefes cometem os pecados, mas é a massa que, com seus pecados menores, leva os chefes ao grande pecado. E isso é o suficiente por agora, minha alma. Mais tarde vamos reler juntos Isaías e, como na sinagoga e no templo, vou contar a vocês. O que será que Jesus está querendo dizer? Eu não entendi ainda. Não sei o que é. Alguma coisa muito forte que foi evitado. Um grande pecado que foi evitado, né? E nessa época da Itália, alguma coisa assim. Algo dessa época. Então, não sei o que é. 29 de julho. Jesus diz:
O livro deve saber ler não com os olhos, mas com o espírito. Então a ciência sobrenatural que a inspirou é iluminada pela luz da verdade. Mas para conseguir isso é preciso ter um espírito unido ao meu espírito. Então é o meu espírito que te conduz. Agora veja nas páginas de Isaías, tomamos como mosaicos as palavras dos capítulos lidos juntos. E nós os alinhamos com a visão sobrenatural. Eles serão mais claros para você. Comece com aqueles que indiquei para os culpados. Mesmo tendo compaixão dos ímpios, ele não aprenderá a justiça. Ele fará coisas más na terra dos santos e não verá mais a glória de Deus. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, escarnecedores, chefes do meu povo que estão em Jerusalém. Você disse, fizemos uma aliança com a morte e com o inferno fizemos um contrato. Quando os flagelos passarem, eles não nos atingirão porque colocamos nossa esperança na mentira e estamos protegidos por ela. Sua aliança com a morte será destruída, seu pacto com o inferno não será mantido. Quando o flagelo passar tempestuoso, ele o dominará, e só o dano fará você entender a lição. Agora eu não entendi essa parte que colocamos nossa esperança na mentira. É isso mesmo. Fizemos uma aliança com a morte e com o inferno fizemos um contrato. Quando os flagelos passarem, eles não nos atingirão. Porque colocamos nossa esperança na mentira e estamos protegidos por ela. Vocês disseram isso, né? Sua aliança com a morte será destruída, seu pacto com o inferno não será mantido. Quando o flagelo passar tempestuoso, ele o dominará, e só o dano fará você entender a lição. Agora não zombe, para que os seus laços não sejam apertados. Ai de vocês que se escondem em seu coração para esconder seus planos do Senhor. Eles realizam suas obras no escuro e dizem, quem nos vê? Quem nos reconhece? Este seu pensamento é perverso. Ai de você, filhos desertores, que forjam projetos, mas sem mim. A vontade humana sem Deus, né? Então aqui está o anticristo. A vontade humana sem Deus, está falando do anticristo. E tecem uma trama que não está de acordo com o meu espírito e amontou o pecado sobre pecado. Portanto, assim diz o Santo de Israel. Porque você rejeitou esta palavra e porque você confiou no que é tortuoso e perverso e confiou nele. Portanto, esta culpa será para você como uma brecha ruinosa, imperceptível em um muro alto que, de repente, quando ninguém espera, quebra e estilhaça. Ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda. Na cavalaria confiam nos carros porque são abundantes e nos cavalos porque são muitos, mas não confiam no santo. Eles não buscaram o Senhor. O Egito é humano. A parte assim, do poder militar, né? Confiar no poder militar. Hoje também se confia muito em bombas nucleares, né? O Egito é humano, não Deus, e seus cavalos carne e não espírito. O Senhor estenderá a mão. Quem ajuda tropeçará. Quem recebe ajuda cairá e todos juntos perecerão. Ai de você, saqueador. Você também não será saqueado? Ai de você, zombador. Você também não será ridicularizado? Quando você terminar de saquear, você será saqueado. Quando cansado, você terminar de zombar, será zombado. Antes de falarmos sobre as questões e promessas de Deus, vamos discutir esta passagem. O coração do homem, que o profeta chama de ímpio, é uma mistura de orgulho, arrogância, rebelião. A tríplice luxúria está aí. Um trono no qual o maligno se senta. Aí, ó, vontade humana. Vontade humana. Sem Deus. Rebelião do homem, vontade humana. A tríplice luxúria, então bate com o anticristo, a conversa do anticristo lá em cima que a gente leu, né, nos vídeos anteriores. A tríplice luxúria está aí, um trono no qual o maligno se senta para encher de pensamentos demoníacos o coração que repudiou Deus e sua justiça. Vontade humana, sem Deus. Só a iniquidade pode sair deste coração, porque seus reis são o espírito do mal que concede triunfos efêmeros, que depois são espiados com derrotas eternas. O ímpio que reina sob o sinal da besta, o ímpio que reina sob o sinal da besta, anticristo, passa como uma torrente de dor e corrupção pela terra dos santos. E Roma é a terra dos santos, arrastando outros ímpios menores para o mal e atormentando os filhos do Senhor. É justo que o Senhor vela sua glória diante dos ímpios, nesta e na outra habitação. 2 vezes o ímpio verá minha glória, e não a quererá ver, porque será terrível para ele, na sua morte e no último dia.
Então eu lhe perguntarei: o que você fez com o meu povo e com meus presentes? E será a pergunta que o lançará como uma flecha do arco no fundo do qual não pode sair. Minha segunda Jerusalém terrena é Roma, terra predileta na qual quis colocar a minha igreja, e que, sendo o centro do mundo, deve ser tratada como relíquia resplandecente por aquele que é a cabeça. E por outro lado, como se comportaram os novos escarnecedores? Nossa, você é de Deus? Quanta gente fala mal de Roma, né? Olha só Jesus falando que é a terra predileta no qual ele quis colocar a igreja. Você é de Deus? Você que fala mal da igreja romana? Aliando-se ao crime que produz a morte, casando a alma com Satanás e acreditando, com tão sacrílega prostituição, salvar-se dos flagelos a que submeteram os outros? Não, a mentira não salva. O Pai da verdade lhe diz: o Senhor da mentira te engana com isso, e quando chega a hora, ele se volta contra você para te fazer perecer. Eu sou aquele que salva e ninguém além de mim. Você será despojado de sua armadura enganosa, exatamente no momento em que meu castigo chegar até você. Porque Satanás age assim. Não pode agir de outra forma, porque só pode dar frutos efêmeros. Eu sou o único que dá realmente a proteção e que não conhece fim. E quando eu apareço para salvar ou para condenar, Satanás foge, deixando vocês sozinhos, ó filhos insensatos do pecado. Então, fica se aliando a Satanás, vocês vão ver. Ele é covarde. Quando Jesus chegar para condenar, ele sai correndo. Você entenderá quem é Deus e quem é Lúcifer apenas na estreiteza da tortura. Terrível lição. E quanto mais você pecar, mais feroz será a opressão. Porque também há um limite para a minha bondade. Ilimitada, mas inteligente, lembre-se. Nada do que o homem trama nas sombras, mesmo no segredo do coração, está escondido do Senhor. E se seus pobres irmãos só veem o exterior e podem ser enganados por sua hipocrisia, eu vejo tudo e ajo como suas ações merecem, e como um muro minado pela pequena brecha. Então seu edifício fundado na culpa desmoronará quando ninguém, nem você que se considera seguro da aliança com o pai da mentira, nem as pessoas que o temem, acreditando que você é invencível, imagina. Ai, ai, ai de vocês que levam o meu povo a acreditar que eu protejo suas transgressões. Ai de vocês que induzem meus filhos a desconfiar da minha justiça. Você também responderá por isso, porque o escândalo recai sobre quem acredita. E que o escândalo maior há do que levar os pequeninos a acreditar que Deus protege injustamente os grandes que pecam? Quantas almas vocês arrancaram de mim, obreiros da iniquidade? Mas essas ainda serão filhas da minha misericórdia. Não assim você, a quem dei tudo para atraí-los a mim, e se tornarem instrumentos do bem, e se esqueceram de tudo e me colocaram atrás de Satanás. Ai de você, que você forja alianças que só podem vir mal para o meu povo, ruim para a carne e ruim para o espírito. Você sabe que é ruim e o faz de qualquer maneira, né? Alianças de aborto, né? De várias coisas, né? Usando o poder do mal desde que sua pessoa triunfe na terra. E qual é a sua pessoa? Um punhado de barro que mantém uma forma, enquanto a misericórdia a mantém úmida com o orvalho divino, e uma vez seca, pulveriza como barro peneirado e se espalha. Suas alianças, verdadeira união de precursores do anticristo. Não tem base e não tem força de vitória. Desmoronar-se-ão como voz, e deles ficará apenas a memória do horror na carne, nas casas, nas almas dos meus pobres filhos. Diante do rugido da voz de Deus, quais são os numerosos cavalos e os vigorosos cavaleiros? Cascas que o vento dispersa em todas as direções. Eu sou aquele que dá força aos exércitos. Mas é preciso que os exércitos sejam movidos pela justa razão e não pela ferocidade e arrogância. Toda falta será punida, e toda zombaria será punida por Deus. Porque Deus, diz o Senhor, nunca será escarnecido, e não é lícito oprimir os menores. Mas observe uma coisa. Maria, o respeito pela lei também é exigido dos menores. Portanto, tenha sempre o seu Deus com você.